é com imensa gratidão que trago a vocês um maravilhoso ensinamento de Jesus Cristo. Conforme já vimos em ensinamentos anteriores, Jesus era um grande metafísico, preocupando-se apenas com os estados de consciência, com os pensamentos e as crenças que os homens aceitam, pois são essas as coisas que importam, as coisas causativas. Antes de prosseguirmos com a mensagem, peço que assista e ouça todo o vídeo com muita atenção, pois este ensinamento já transformou a vida de milhares de pessoas e com certeza transformará a sua também. Já peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para assim receber as notificações dos próximos vídeos com muito conteúdo de valor para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Jesus não nos dá instruções sobre detalhes da conduta exterior, por isso as referências a processos legais, a emprestar e a pedir emprestado, a dar a outra face são ilustrativas e simbólicas de estados mentais e não devem ser tomadas no sentido restrito e literal. Isto não quer dizer que se deva fugir a um texto difícil, nem enfeitá-lo. Devemos ter sempre em mente que, se o pensamento for correto, a ação não poderá ser errada, e que uma simples ação provocada por um motivo exterior pode estar certa ou errada, pois não há regras para a conduta certa. Nenhum professor poderá dizer que um determinado ato é necessariamente certo em qualquer ocasião, já que o jogo das circunstâncias da vida humana é demasiado complicado para uma predição dessas. Todo aquele que tiver uma experiência no mundo, por menor que seja, sabe, por exemplo, que emprestar dinheiro indiscriminadamente a quem quer que o peça não é, certamente, prova de sabedoria e nem de justiça para consigo mesmo ou para quem dependa de nós, e que, na maioria dos casos, só prejudicaria, ao invés de beneficiar a quem pede, quanto a dar a outra face. Literalmente, para receber uma bofetada, esse procedimento só faria mal a ambas as partes, e devemos notar, particularmente, que Jesus, quando esbofeteado na presença de Pilatos, não fez isso, pelo contrário, enfrentou seus inimigos com distinta dignidade. A instrução de dar a outra face refere-se a modificar o nosso pensamento quando confrontados pelo erro, fazer com que ele mude de erro para a verdade, coisa que, via de regra, tem uma ação mágica. Se, quando alguém estiver procedendo mal, você em vez de pensar nisso, imediatamente fizer com que sua atenção passe do plano humano para o divino e se concentrar em Deus ou no verdadeiro ser espiritual da pessoa em questão, verá que a conduta dessa pessoa se modificará imediatamente. É esse o segredo para lidar com pessoas difíceis, e Jesus compreendeu perfeitamente. Se as pessoas se mostrarem difíceis, tudo o que você tem a fazer é mudar sua maneira de pensar acerca delas, e elas mudarão também, pois o seu próprio conceito é o que você vê e essa é a verdadeira vingança, posta à prova milhares e milhares, ou milhões de vezes, e que nunca falhou, quando adequadamente executada. Muitas vezes, é divertido vê-la dar tão certo. O simples ato de pensar numa dificuldade lhe dá vida nova. Passar mentalmente em revista velhas ofensas, pensar em como alguém se portou mal em determinada ocasião e recordar os detalhes tem o efeito de reviver o que já estava morrendo pelo esquecimento. É a recepção mental que você dá a uma nova dificuldade e a atitude que adota em relação a ela que determinam o efeito dela sobre você. Isso é o que interessa. Não são as pessoas, nem as coisas, nem as condições em si mesmas, mas os pensamentos e as crenças que você possa abrigar em relação a elas. Não é a conduta dos outros, mas seus próprios pensamentos, o que o beneficia ou prejudica. Você escreve a sua própria história para amanhã e para o próximo ano com os pensamentos que alimenta hoje. Molda o destino da sua vida, dia após dia, pela maneira como reage mentalmente às experiências. A reação certa é a suprema arte da vida, e Jesus resumiu o segredo dessa arte numa frase: não resistais ao mal. Não resistais ao mal, espiritualmente compreendido, é o grande segredo do sucesso na vida.
A compreensão correta desse mandamento fará sair da terra do Egito e da casa da servidão, regenerará seu corpo, libertará sua alma e, em resumo, modificará sua vida de alto a baixo. Resistindo mentalmente a qualquer circunstância indesejável ou indesejada, você lhe estará dando mais poder, poder que será usado contra você e que esgotará seus próprios recursos na mesma proporção. Se você tiver de defrontar-se com uma dificuldade física, pessoal ou profissional, não faça como tantas pessoas, que se atiram mentalmente ao encontro do problema, nem fique teimosamente no meio da estrada, dizendo: você não passa para a dificuldade, mas observe a regra-chave de Jesus e não resista ao mal. Evite resistir mentalmente ao problema, isto é, recuse-se a alimentar sua alma com ele. Procure sentir, mentalmente, a presença de Deus, como você faria fisicamente se de repente fosse atirado num quarto escuro. Pense que essa presença está com você e também na pessoa ou no lugar em que o mal se apresentou, isto é, dê a outra face. Se fizer isso, a dificuldade, seja ela qual for, a situação indesejável ou o problema que alguém estiver causando se dissolverão e o deixarão livre. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, inscreva-se e venha fazer parte da família, infinitamente melhor.